Beleza. Então vamos lá, né? Tinha acontecido de os gentios receberem o Espírito Santo enquanto Pedro pregava na casa do Cornélio. Aí vamos ver o que acontece depois disso. Logo, chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas, quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Poxa vida, eles não estavam entendendo ainda o que tinha acontecido. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Ele disse: Isso é muito legal, né? Porque assim, pô, quem era o Pedro? Era o líder máximo. E aí ele recebeu uma crítica. Como igreja, às vezes essa crítica foi no amor, né? Foi na boa intenção, não sei. Mas a questão é que ele foi humilde, o Pedro, e ele começa a explicar o que aconteceu. Ele não foi, não. Deus falou comigo, irmão. Receba aí. E se não quiser, vai embora. Não, ele vai explicar tintim por tintim. E aí quem for discernir no espírito vai continuar com a igreja. E é isso. Então, essa humildade do líder, né? Bem interessante. Ele É de diz: tipo prestar contas, né? É, Ele tá ali prestando contas, explicando tudo de novo. Muito interessante. muito, muito legal. Muito legal. É, e vai contar inteiro, né? Vai contar inteiro, aí pode parecer até, pô, tá gastando Bíblia, né? A mesma história nós acabamos de ler, mas é que o autor quer deixar claro, né? O Pedro contou tudo no detalhe, ele não pulou nada não, ele quis que as pessoas entendessem pelo que ele passou, porque até ele mesmo foi surpreso pelo evento, né? Eu estava na cidade de Jope, né? Pedro contando, eu estava na cidade de Jope e enquanto orava, num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas quatro pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: Levante-se, Pedro, mata e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo que ele tinha, com tudo que ele continha, fosse recolhido ao céu. Aí a gente citou ontem, né, que acontecer 3 vezes é algo bem significativo, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus questionou Pedro 3 vezes se ele amava Jesus, e depois de Pedro falar, pô, te amo, Senhor, te amo, Senhor. Aí Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. E agora é isso que o Pedro está fazendo, né? Aí ele está descobrindo que as ovelhas de Jesus não são só os judeus, são os gentios também. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Isso eu não entendo, né? Por que 6 irmãos aqui, sendo que eram 3? Ó, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram na casa onde eu estava hospedado. No 11. Aí no 12. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Não é estranho? É. Talvez 3 com ele e 3 com que vieram buscar e somaram em 6. É isso que eu pensei também. O Pedro não estava sozinho lá em Jope, eu acho. Ah, ele foi com os amigos dele, aí foram 6. Sim. Esses 6 irmãos me acompanharam. Os 3 que vieram buscar, mais outros 2 que estavam com ele, mais ele mesmo, né? Entendi. É, faz muito sentido. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa, né? O Cornélios. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado de Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio.
Então me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para opor a Deus? Muito legal, vai ficando claro, né, o que aconteceu. Muito legal. O evangelho, o cristianismo é inclusivo, né? Uhum. É. Pra Você não todos. abriu a aba aqui, Daniel. Oi? Aquele negocinho que você sempre abre. Qual? Me diz. Sempre tem do lado, batizou com água. E tem um Ah, tá. quadradinho. Aqui. Ah, um comentáriozinho. Ou também em. Ah, tá. Em água. É. Muito Batizou bom. com água ou em água, né? João batizou com água ou em água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essas eram as palavras de Jesus. Ah, que pena que não tá falando aonde, né? Às vezes aqui mostra aonde tá falando e dessa vez não mostrou. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar. Ai, que bom, deu certo a argumentação. Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Amém. Todos somos criaturas, né, de Deus. Só que, e o plano foi através dos judeus, né, o Messias vir para que todos depois fossem aceitos. Essa era a profecia ao Abraão desde o começo. E aí aqui essas coisas estavam tomando vida, né? E os judeus não conseguiam entender isso tão bem até então, né? É como a Luísa falou ontem, anos de tradição, né? Evitando os gentios. Mas para quê? Para que eles fossem separados, santificados. E agora estava chegando num novo nível de entendimento, né? Aí para isso o mover do Espírito precisou ser enorme na vida desses Ainda bem caras, que né? era época. Eu ia ter muita dificuldade, eu acho. Porque eu ia ficar, meu Deus, é uma quebra de paradigma muito grande, muito grande. Porque é o Total. que você falou, séculos e séculos o Senhor, né, orientando ali que eles eram um povo separado, e eles mesmos, né, assim, quantas vezes o Senhor orientou, ó, não case com mulheres de outros povos e tal, né? Então isso era uma quebra de paradigma muito, muito forte. Ainda bem que eu não era dessa época, porque de repente eu não teria acreditado em Pedro. Deus é É, bom, Deus é é. misericordioso. Eu também dou graças a Deus de ter nascido na época atual, né? Onde já tá tudo revelado. Às vezes lá na época de Jesus podia ser um fariseu, podia É ser do verdade. povo que vai ver lá o show de Jesus curando, depois sai fora, É, é né? verdade. Gente, vocês Porque falaram aí. assim, ó, às vezes a gente fica falando, fulano é fariseu e tal, de uma maneira muito desdenhando, né? Mas o fariseu, coitado, ele era um cara temente a Deus, Hum, né? Ele era um cara que, infelizmente, ele era ali preso na religiosidade, mas dentro da religiosidade dele era o respeito que ele tinha por Deus. Então, aqui hoje a gente xinga, né, a pessoa como fariseu, mas o fariseu ele fazia de tudo para estar dentro da lei por amor ao Senhor, né? Claro que tinha aquele fariseu que queria mostrar, né, para o outro que era mais santo do que o outro e tal, mas tenho certeza que tinham aqueles, né, como Paulo foi um fariseu, né, que eles queriam apenas a aprovação do Senhor, e antigamente a aprovação era pela lei, né? é. Você viu The Chosen? Assistia. Nicodemos, né? Você viu? Ele É. era um exemplo ali, né? Ele Sim, era um fariseu e apaixonadíssimo por Jesus, mas infelizmente ele não se rendeu por conta da Total. religiosidade, né? sim. Um coração bom, mas a religião Ele foi tinha a maior, letra, mas não tinha o espírito. né? E a Mas pressão ele familiar também, era muita coisa tem mais envolvida, né? Vocês falaram ele aí, em pessoal, Uhum. Fala, Jack. falaram aí desse negócio das testemunhas de Pedro, achei um negócio interessante, né? Porque fala aqui, né? Ele tinha escolhido viajar em público com 3 gentios, entendeu? Aí, mas o que aconteceu? Ele teve cuidado de levar consigo 6 irmãos que eram Hum, convertidos ao cristianismo, né?
porque agindo assim, ele teria o dobro do número de testemunhas requerido pela lei. Aí essa Genial. lei fala lá em Deuteronômio, né, 19:15, no caso de ser chamado a responder à acusação de ter entrado na casa de um gentio. Mais uma vez, o Pedro se calçou, né? Interessante isso, né? É. Hum, Genial, genial, genial. Isso aí com certeza ajudou na prática ali depois na hora de convencer os irmãos, né, do que tinha acontecido. Pô, bom. Bem, agora estavam quebrando um paradigma, mas ali dentro da lei deles no momento, né? Essa questão das testemunhas, ele teve esse cuidado, né? é, agora nós vamos para a Síria. Uhul! Olha só como tá indo longe o evangelho. É. Antioquia. Então aqui, ó. Antioquia. Tem a igreja lá de Antioquia, tal. Vai ser importante. Ó, vamos ver como que é hoje em dia. Hoje é a Turquia, né? É um lugar chave, né? Um local muçulmano, mas que tem sei lá quantos por cento de cristão, mas que aceita cristãos, né? E que recebe muitos refugiados. Eu tenho um amigo, ele tá lá, em missão. Muito bacana. Então, Antioquia, né? Vamos ver o que vai acontecer por lá. E ó, ele na época onde ele ficava. Ficava aqui, ó. Tum. Então aqui, né? Judéia, Israel. E aí aqui no norte. Então tá se Gente, eu espalhando. apertei alguma coisa quando eu Ali em consigo cima é a ver. galáxia, né? É. O que eu fiz aqui? Não sei. Oi, Ai, pastor Paulo vai Alô. pra tudo, né? Eu Galáxia, Éfeso. apertei Uhum. alguma coisa que eu não tô conseguindo ver o mapa, só o rosto de vocês. Ah, Ah, não tá? Você tá no computador ou no celular? Celular. tenta ir pro Passa pro Arrasta lado. pra lado, arrasta pro esquerda. lado, arrasta pro lado que você consegue ver. Deu certo? Deu certo? Deu. Tá. Ah, show. Então aqui, ó, Império Romano, né? Tudo isso aqui era Império Romano. Aí aqui, ó, Israel, Judéia, Jerusalém aqui embaixo. E aí a gente vai pular pra cá, em Antioquia. Aqui o evangelho já tá se espalhando pelo mundo. Vamos ver o que acontece lá. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia. Aí, ó, o mal que vem que Deus transforma em bem. A morte de Estevão, perseguição, fez com que discípulos se afastassem, né? Fossem dispersos. E isso vai gerar igrejas em outros lugares. Chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Chipre é uma ilha. Cadê Chipre? Vamos ver. Chipre aqui, ó, essa ilha. E a Fenícia não tá escrito aqui, não sei onde é a Fenícia. Não sei se alguém viu a Fenícia aí. Não. Deixa eu pesquisar na internet rapidinho. Fenícia. Ah, apareceu Felícia, eu escrevi errado? Você escreveu errado. Você escreveu feícia. Fenícia, aqui. Ah, é pertinho aqui de Chipre. Ó, Fenícia. Síria aqui em cima e Fenícia aqui embaixo. Nossa, Ah, ficou pertinho. meio Tá bem ruim. distorcido esse mapa, né? É. Isso aqui deve ser o caminho de Paulo, né? Não sei. Mas enfim, deu pra gente ter uma ideia, né, pessoal? Deu. Tá bom, aqui, ó. Fenícia é esse verdinho, tá? Foi expandindo, né? Foi expandindo já o evangelho. Bem, então vamos lá. Então, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, né? O evangelho. Os irmãos que foram dispersos por conta da perseguição dos cristãos e morte de Estevão. Aí eles pregaram a palavra por lá, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios. Então agora já, opa gente, tá rolando o evangelho para os gentios também. Então agora
já tá um novo movimento. Em grego está escrito aos helenistas, ou de fala grega. Alguns manuscritos trazem aos gregos. Começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Ah, que Uma coisa bênção. interessante que possivelmente aconteceu, que eu acho, é que uma dessas pessoas que foi com ele falava grego, né? Hum, Para poder ajudar no evangelismo lá para os cristãos de fala grega, né? o grego era tipo inglês, né? Aí tinha alguns que falavam, né? Alguns que não. Que não. Né? Eu tinha aqui um irmãozinho aí, irmãozinho que falava o grego para poder expandir, né? É. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Aí Barnabé está aparecendo de novo, ele tinha aparecido a primeira vez, dando um terreno dele, né? Aí ele pegou, quando estava lá naquele movimento, os irmãos dando dos seus pertences para a igreja, né? Para aquela comunidade, para poder ajudar ali todo mundo, Barnabé deu um terreno, e aí na sequência, ele com um coração bom, fez lá tudo conforme Deus tinha comunicado com ele. Aí depois Ananias e Safira vêm, falam que fizeram a mesma coisa, mas estão mentindo. Na verdade era metade do terreno e eles morrem, né, para mostrar o nível de santidade onde eles estavam, onde não se podia mentir, né? E beleza, Barnabé tá aparecendo aqui de novo. Ao chegar ali, né, ao Barnabé chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Que bênção. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, então o Saulo, né, que a priori o pessoal tava meio assim, pô, será que ele é dos nossos mesmos, né? Passou um tempo ali provando, e aí o Barnabé vai atrás dele para poder ter reforço. Legal, né? Ainda bem que precisou disso acontecer. Coisas maravilhosas vão partir daqui. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Então Barnabé encontra o Saulo em Tarso e leva ele para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, aqui eles provavelmente foram chamados de cristãos, né? Os mini-cristos, que é o que quer dizer, né? Cristão quer dizer mini-cristo. Provavelmente como algo pejorativo. Eles estavam sendo caçoados. Mas aí o pessoal abraçou. E nem o Luva de Pedreiro, né? Que no começo chamaram ele de Luva de Pedreiro xingando ele. Aí ele abraçou o nome Luva de Pedreiro, estourou. Hoje faz propaganda pra FIFA, McDonald's e tudo mais. Então a mesma coisa aconteceu, um bullying, né? E o pessoal falou, somos mesmo, queremos mesmo ser os mini-cristos. É o E famoso fazer do limão uma limonada, né? obrigado, isso. Essa é muito melhor, muito melhor. Fizeram do limão a limonada. Melhor exemplo do que o do Luva de Pedreiro, é isso mesmo. E aqui é interessante também que ele fala, ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas, né? A Verdade. importância do discipulado, né? Que é longo, né? Não é algo rápido, né? Vai ali ensinando, que a gente Total. precisa fazer, né? A gente precisa. Isso já existe, né? É, Só precisa isso é se muito importante. conscientizar e vivenciar isso, né? Nossa, sim, a gente tem que estar muito esperto, é muito imediatismo hoje em dia, né? Quer chegar no lugar, me dá Assunção, aí já quer sair fazendo as coisas. Cara, discipulado bravo aí de 1 ano. Imagina Um ser aninho. discipulado pelo Barnabé e pelo Paulo, né? O Saulo que é o Paulo, não sei porque ainda não estão chamando ele de Paulo. Não sei quando é que vai começar a chamar ele de Paulo. Mas, pô, ser discipulado pelo Paulo, pô, top, né? Pelo Barnabé 1 ano inteiro. Então, perfeito. Agora, aí fala no começo que eles foram para ir e pregando primeiro para os judeus e depois para os gentios. Mas não fala se eles encontraram, essa galera aí encontrou com Pedro antes, é isso? Fiquei meio perdida. Não, cortou. Na verdade, o que aconteceu? Cortou, né? E assim, será que algum daqueles 6 estava com ele? Porque como é que eles começaram a pregar para os gentios aí também, né?
Pelo que eu entendi aqui da história, é o seguinte. Primeiro, eles estão lá só pregando pros judeus. Quando que eles começam a fazer isso? Com a perseguição da igreja. Pô, então, acontece a perseguição da igreja lá atrás, com Estevão, matam Estevão, e aí alguns discípulos se dispersam. Então, eles Sim. começam, eles estão lá e estão pregando só para judeus. Só que no evento da conversão da casa do Cornélio, que é gentil, muda, abre uma nova chave. Ei, pessoal, a gente Sim, pode novo pregar para tempo. gentil também. E aí o Barnabé vai lá para fazer isso. Na verdade, o Barnabé vai lá depois de que isso já tá dando certo, né? Aí então Bom, a notícia enviam. deve ter se espalhado de alguma É, maneira, né? isso, a notícia deve ter se espalhado, aí eles começam a fazer isso. Não sei em qual versículo aqui que fala isso, deixa eu ver. Quando a igreja. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios. Então, aqui que vira essa chave, as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Isso que eu entendi. Esse contudo não fala em tempo, né, quando isso aconteceu, mas eu entendo que, tipo, primeiro começou a acontecer lá, aí teve o evento da conversão lá da casa do Cornélio, e aí alguns começam então a pregar a gentios por conta de ter chegado a instrução nova. Ei, pessoal, Jesus quer que todo mundo seja ovelha dele, tá? Não é Sim. só os judeus, não. Tem Aí- uma informação aqui que está dizendo que Antioquia da Síria era uma cidade próspera, cosmopolita e a terceira maior do Império Romano depois de Roma e Alexandria. Teve uma importância central na propagação da mensagem cristã para o mundo gentil. Então, talvez muito famosa, né? Então, tudo que acontecia ali, estava todo mundo atento, né? Então, deve ter se Verdade. espalhado mesmo. Uhum. Por isso que fala, né? Por isso que a palavra fala que o Senhor, ele veio no... Ai, me esqueci a expressão que a Bíblia usa, em tempo certo, na plenitude dos tempos, né? A Bíblia fala isso, que o Senhor, ele veio na plenitude dos tempos, porque ele veio exatamente num tempo onde existia essa questão dos helenistas, né? Onde o mundo estava, entre aspas, ali, nessa parte mais globalizado. Então, foi possível, através do idioma, através de todo o Império Romano, isso ser disseminado, né? Isso ser espalhado. É por isso que a Bíblia fala da plenitude dos tempos. O timing é perfeito. E aí, quando eu converso com amigos meus que não são cristãos, que não acreditam na fé, né? Acham que a Bíblia é um exagero, é uma história exagerada. Eles falam que é uma coincidência, eles falam. Eu falo, cara, o São timing muitas foi coincidências, né? muitas coincidências. O meu pai fala muito nessa questão de coincidência. Eu falo, nossa, mas toma coincidência, hein? É, É muita coisa. Outro dia ele veio me falar que tem um estudo que o Mar Vermelho, de tempos em tempos, a maré baixa, não sei o quê. Falei, mas logo quando o faraó tava vindo matar eles, essa maré baixou. Que coincidência! Muita Né? coincidência. É muita coincidência. É não querer crer, né? Mas estranho. é mais difícil crer que É. tantas coincidências aconteceram do que, Oh, né? oh. Você vê. Não, a abundância de vida, né, no planeta Terra. Aí a gente olha os planetas em volta, tudo, não encontra vida. E aqui a abundância de vida numa forma tão maravilhosa. Bem, se a gente entrar nesse lado, a gente vai embora aqui, que tem muita coisa que eu falaria, cara, como não crer? Mas, enfim, graças a Deus foi Verdade. revelado a nós. Vamos pra cima, né? Vamos fazer nossa parte. Bem, aonde que eu tinha parado? Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé. Aí, ao chegar ali e ver a demonstração da graça de Deus, se alegrou muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu. Aí então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou para Antioquia. Fortaleceu o time com um reforcinho aí chamado Saulo. Coisa básica. Que bom. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia. Não, e outra coisa interessante, desculpa interromper, já interrompendo, Claro. que o Barnabé percebeu em Saulo, até então Saulo, né,
a possibilidade dele ser um grande pregador, né? Ele que Hum, teve a sensibilidade, digamos assim, né? De falar, é, eu acho que esse cara vai mandar bem, né? tá ali parado, né? Os outros É, apóstolos não estão pondo fé nele. Ei, chega aí, mano. acho que Bora lá, você. tem uns carinha aqui. É, foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia. Ah, tem aqui, ó, os imperadores romanos. Os imperadores romanos. Tá, caso vocês queiram ver. E ver quem é quem em... Ah, desculpa, gente, que às vezes eu acho uma timeline. Deixa eu ver. Roman Emperor. Pesquisar em inglês é bom, ajuda a gente a achar mais fácil as coisas. Aqui. Então... Ah, esse aqui não tá tão legal. Deixa eu ver se esse aqui é melhor e ajuda a gente. Ah, tá muito pequenininho. É. Não dá pra ver direito, pena. Deixa eu ver se eu clicar nesse site, que esse aqui tá uma boa. Uma vez você tinha mostrado, não tinha? Tinha uma imagem legal, né? E aí mostrava quem era da É, época de Jesus. Vamos ver se esse aqui é melhor. Tá muito ruim. tá embaçado. É, bem, perdão. Às vezes eu entro aqui e já trago... Ah, aqui, esse é bom. Ah, Aqui, esse tá ótimo. né? Tem as moedinhas, inclusive, né? Então, ó, Augusto César, Tibérios, Calígula e Cláudio. Aí o Cláudio tá aqui. Ó, Jesus. Jesus pega, nasce com Augusto César. Ups, volta lá. Eita, perdi a imagem. Ó, Jesus nasce aqui durante Augusto César, né? E ele vai morrer aqui no período de Tibério. Aí depois, né, tá se formando aqui a igreja, tá o Cláudius. Então é nesse período que vai ter a fome. E ele é o cara que vem antes do Nero. Isso aqui ajuda um pouquinho a gente entender o timeline, né, do Império Romano. Enfim, Nero foi aquele que matou a beça, né, cristão. colocou fogo em Roma, disse que eram os cristãos. Doidão ele era. É, muita perseguição eles passaram, né, gente? A gente suave nossa vida. Agora a gente vê essa timeline aí, né, e a gente vê o quanto os reinos passarão, mas a palavra do Senhor não passa, né? Exato, é Porque verdade. a gente tem que procurar com dificuldade no Google quem foram esses homens. E esses homens foram Uhum, os homens mais importantes do mundo na época deles, né? nossa, Porque Roma era um império tão poderoso e a gente não sabe nem quem eles são, né? E Jesus crescendo, 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 coisa tremenda. É e no verdade. começo subestimada, né, o pessoal? De Sim, Nazaré? é. Nazaré era tipo, pô, com todo respeito, né? Do Acre. Do Acre vai vir nosso Messias, né? É, vem coisa Que é boa de isso? Nazaré, né? É. Na época de Nero chamavam os cristãos de nazarenos, né? Tinha Hum, uma época aí da perseguição e tal, que falavam também de uma maneira pejorativa, né? é. Bem, então, isso se cumpriu durante o Império de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia. Depois de um ano de discipulado, generosos já decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Legal, né? Muito bom, muitas coisas. Confiaram a provisão a eles, né? Tinha confiança em Barnabé e em Saulo. É, é isso. Nossa, muitas coisas nesse texto, né? É muito interessante. Aqui está dizendo que na igreja os presbíteros eram cristãos maduros que cuidavam da supervisão espiritual do ministério. E está dizendo que ao comparar Atos 20
17 e 28 e Tito 1, 5 e 7, presbítero e bispo são títulos equivalentes. Olha que interessante. Olha, presbíteros são os anciãos, tá aqui na notinha da Bíblia. Os presbíteros eram os pastores do rebanho auxiliados pelos diáconos. As qualificações para ambos se encontram em 1 Timóteo 3. Animal. Então a gente vê a humildade de Pedro, humildade dele, né? O pessoal questiona, ei, você está sentando com gentios, né? Chocados com a tradição sendo quebrada. Pedro vai lá e explica a história inteira. Aí não tem mais objeção, todo mundo discerne no espírito, começa a louvar a Deus. Aí a questão de que o mal foi transformado em algo bom, que é algo que Deus faz o tempo inteiro na nossa vida, né? Então, foram perseguidos os cristãos, por isso eles tiveram que ir para Antioquia, e isso já disseminou o evangelho. Aí viram a chave, não fica só o evangelho para judeus, vai também para os gentios, conforme acontece esse evento, né? Do Espírito Santo descer sobre as pessoas na casa do Cornélio. E aí o Barnabé vai lá e pega o Saulo e vai começar um ministério aqui tremendo, né? A partir daqui a gente vai ver. E fica 1 ano de discipulado, 1 ano inteiro lá discipulando essa igreja, e a igreja já com coração generoso, já o coração entrando num lugar de generosidade, um lugar de confiança em Deus, já envia provisão para esses presbíteros anciãos. Olha que interessante, então, é a importância da oferta missionária, né? Total. Já está mostrando aí no início da igreja. Eles eram de um lugar mandando oferta para outro lugar, né? Amém. Mais algum comentário aí, Não, pessoal? e eles mandaram uma oferta específica, né? Porque esse Ágabo aí, ele teve uma revelação do Espírito que viria fome, e aí a igreja Verdade. se antecipou assim, foi uma oferta profética, inclusive, né? Eles receberam a revelação do que viria e já foram ajudar. Se eu não me engano, depois eu posso até pesquisar melhor, eu li em algum lugar que não foi só o Ágabo que teve essa revelação, tiveram outras pessoas também que tiveram essa revelação. Que teria fome no mundo em vários lugares, né? É verdade, a conexão aqui é essa, né? Ele profetiza e aí então o pessoal, opa, então vamos mandar recurso Então, lá, né, pros bem nossos. interessante isso, né? Você vê assim, o Espírito Santo ele revela algo para que a igreja se mova embaixo daquela, né, sob aquela revelação. É verdade. Eles eram de Antioquia e ajudaram os irmãos da Judéia. Como José, né? Ele teve ali o discernimento do sonho e em seguida ele já falou, não, então talvez seja melhor fazer isso, assim, o Senhor dá a revelação para que tenha a provisão, né? Para que tenha uma ação nossa. É verdade. Bom demais. Que Deus fale com a gente, nos use, ou que conforme ele falar com os nossos profetas, né, ou presbíteros, anciãos, a gente tem essa diligência, né, obedecer e agir debaixo da palavra de Deus, que vem através de pessoas que Deus escolhe, né? Se Ele nos escolher, amém. Se Ele escolher nossos irmãos, amém. Né? Que a gente tenha esse discernimento e haja para o reino de Deus.